Olá, meus queridos alunos da terceira série do ensino médio, terceira série A e B da Escola Pedro Pedrosa, aqui é a professora Carol. Eu estou fazendo esse vídeo para auxiliá-los nas atividades que vocês terão que fazer da quarta e quinta semanas, os roteiros que vocês receberam hoje. A apostila de vocês trata sobre o modernismo, né? A questão aí é literária, nós vamos ver aí literatura. Então, preparei para vocês um conteúdo complementar visando ajudá-los nessas atividades, já que não tiveram explicação sobre este conteúdo. Qualquer coisa também eu coloco à minha disposição nos dias e horários de nossas aulas, porque fora do horário fica complicado, já que eu estou em aula também em outro lugar. Então, olha, para começar, o modernismo, né, chama-se modernismo o conjunto de movimentos artísticos e culturais, né, de arquitetura, escultura, pintura, design e música, compreendidos entre o século XIX e XX, e que usaram de uma forma ou de outra a industrialização como tema de suas obras. Então, o modernismo baseou-se na ideia de que as formas artísticas tradicionais tornaram-se ultrapassadas. Eles começaram a enxergar aquele tradicionalismo como algo que precisava ser reinventado, né? E que seria fundamental deixá-las de lado e criar no lugar uma nova cultura. O objetivo era substituir o antigo por novas formas, possivelmente mais apropriadas de se chegar ao progresso social e cultural. Então nós temos aí um movimento que vem com uma proposta de criação, né, diferente do que já existia, com uma nova roupagem, ou seja, uma roupagem moderna para as artes, né, para a literatura. Então, resumindo, o movimento moderno argumentava que as novas realidades do século XX eram permanentes e iminentes e que as pessoas deveriam se adaptar às suas visões de mundo, a fim de aceitar que o novo era também bom e belo. A Europa foi o berço destes acontecimentos. Então, nós temos aqui que conforme foram ocorrendo, né, esses movimentos, olha só, nós temos talento, ou seja, eles queriam mostrar que não é porque eles queriam aderir ao movimento novo que eles, né, não eram bons, que muito pelo contrário, eles tinham talento tanto quanto o que já existia, mas eles queriam inovar. Essa era a proposta. Então, as características principais da Semana de Arte de 22, que foi quando culminou, né, a Semana da Arte Moderna, são romper com as tradições acadêmicas vigentes no país, né, tudo que é tradicionalista, que impõe muitas regras, eles queriam romper com isso, encontrar uma linguagem autenticamente nacional, ou seja, parar com esse excesso de estrangeirismos, né, atualização dos movimentos nacionais em relação à Europa. As manifestações causaram impacto e foram muito mal recebidas pela plateia, formada pela elite paulista, o que, na verdade, contribuiria para abrir o debate e a difusão das novas ideias em âmbito nacional. Tá? Então, aí, agora nós passamos aqui para o modernismo no Brasil. Ele foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, sobretudo no campo da literatura e das artes plásticas, né? Então, esse movimento cultural, ele teve mais força na literatura e nas artes plásticas, que vocês vão ver também aí os artistas plásticos e não só os escritores que aderiram a esse movimento de modernismo. O movimento no Brasil foi desencadeado a partir da assimilação de tendências culturais e artísticas lançadas pelas vanguardas europeias no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial,
como o cubismo e o futurismo. Como vocês podem observar aqui, né? Cubismo, futurismo. E aí temos a exposição polêmica de Anita Malfatti, né? Por que exposição polêmica, né? Porque Anita Malfatti desagradou os conservadores da sua época ao trazer técnicas das vanguardas europeias para suas telas. Ela começou a querer inovar, com isso começou a ser olhada de uma maneira negativa. Só que ela agradou os entusiastas do modernismo brasileiro, sendo destacada como a grande artista da Semana da Arte Moderna de 1922. E para Monteiro Lobato, que era o maior opositor às vanguardas europeias, Malfatti estava desperdiçando seu talento, entregando-se a estrangeirismos deslumbrados e mistificadores. Malfatti quis mostrar todo o furor do impressionismo em voga na Alemanha, contrariando os conceitos de arte presentes na sociedade paulistana ainda em desenvolvimento. No Centro de Mídias vocês tiveram aulas do modernismo, né? Vocês tiveram explicações, então assim, aqui eu venho só para aclarar algo que possa, né, ter ficado sem compreensão ou complementar alguma parte. Então, Anita Malfatti foi uma importante e famosa artista plástica, pintora e desenhista brasileira. Nasceu na cidade de São Paulo no dia 2 de dezembro de 1889. Em 1910 foi para Berlim estudar na Academia Real, voltou ao Brasil quando realizou a sua primeira exposição individual e faleceu em 1964. Então aqui vocês vão conhecendo um pouco do movimento modernista e de seus artistas, de quem aderiu a esse movimento, né? A Semana da Arte Moderna, ela teve 3 noites que fizeram história, né? E ela ocorreu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, quando um grupo de artistas plásticos e intelectuais reuniu-se no Teatro Municipal de São Paulo para apresentar recitais de música e poesia. Então, esses intelectuais, eles se reuniram para apresentar recitais de música e de poesia, palestras e danças, exposições de pintura, escultura e arquitetura. O grupo, composto por intelectuais do Rio de Janeiro e São Paulo, propunha uma nova estética, revolucionando todas as formas de expressão artísticas, rompendo com a tradição acadêmica e as influências da cultura europeia, principalmente a francesa, inspirando-se nas raízes culturais brasileiras com total liberdade de expressão. Então, os intelectuais que aderiram à Semana da Arte Moderna, os considerados modernistas, eles queriam que a arte fosse mais no sentido de libertação e não de regras, como era até o momento. Porque para escrever, por exemplo, você tinha que obedecer número de sílabas poéticas nos poemas, número de estrofes, rimas, e tudo isso que são muitas regras para poder escrever. Eles acreditavam que isso não era o mais importante, que mais importante do que a forma era o conteúdo. E aí eles vieram com uma nova proposta de escrever sem ficar com preocupações em relação à forma daquilo que você está escrevendo, em apenas transmitir e não ficar voltado para formas fixas. Então eles vêm aí para tentar derrubar essas formas fixas que até então eram que se faziam presentes. Mas olha o que houve: vaias, relinchos e miados, espanto do público. 13 de fevereiro, segunda-feira, casa cheia, abertura oficial do evento. Espalhadas pelo saguão do Teatro Municipal de São Paulo, várias pinturas e esculturas provocam reações de espanto e repúdio por parte do público. O espetáculo tem início com a confusa conferência de Graça Aranha, intitulada Emoção Estética da Arte Moderna. Tudo transcorreu em certa calma nesse dia.
né? O projeto literário da primeira geração modernista, porque não temos somente uma geração, tá? Então nós temos aí também Minotti Delpicia, que resumiu de modo objetivo o projeto literário da primeira geração de modernistas brasileiros. Segundo ele, Minotti Delpicia, o grupo da semana não formulou um código, formulou uma consciência, um movimento libertador a integrar nosso pensamento e nossa arte na nossa paisagem e no nosso espírito dentro da autêntica brasilidade. Então, a todo momento, o movimento moderno, ele quer trazer a questão de expressão, de libertação, de fugir às regras, como vocês vão observar em alguns poemas, em algumas obras, né? Aqui temos o manifesto, proposição de novos caminhos estéticos. O primeiro manifesto, que eu acho que vocês têm até na apostila de vocês, deixa eu folhear ela aqui, né? Se vocês têm o primeiro manifesto, né? Depois eu folhei com calma, mas bom, vocês vão observar o que vocês têm aí na apostila, que vai ao encontro do que eu estou passando para vocês, né? O primeiro manifesto lançado foi o Manifesto Pau-Brasil, publicado por Oswald de Andrade, e trazia propostas como conciliar a arte popular e a erudita, ver com olhos livres e o uso de uma linguagem mais coloquial. Sabe aquela linguagem muito rebuscada, muito difícil de entender? Eles pregavam que a linguagem deveria ser popular, acessível a todos. Então o Manifesto Pau-Brasil apresenta uma posição primitivista, buscando uma poesia ingênua de redescoberta do mundo e do Brasil. Né? Em 1928, Oswald de Andrade lançou o Manifesto Antropófago, valendo-se da antropofagia como uma metáfora do que deveria ser assimilado, digerido e superado para que se alcançasse uma verdadeira independência cultural, né? Que nós tivéssemos nossa própria cultura. A liberdade de criação deu identidade à produção dos primeiros modernistas. Se manifestou na escolha de temas e no aspecto formal literário. Então aqui vocês vão observar que eles vão pregar pela liberdade, tanto na escolha de temas, como também na forma de colocar essas palavras no papel, que é de forma livre, né? Aí vocês têm aqui a Baporu, é uma clássica pintura do modernismo brasileiro, da artista Tarsila do Amaral. O nome da obra é de origem tupi-guarani, que significa homem que come gente, canibal ou antropófago, certo? Provavelmente vocês já ouviram falar dessa obra Baporu, né? Vocês vão começar na apostila de vocês já com um poema que já venho mostrar para vocês, que é esse aqui, ó, Londu do Escritor Difícil. Vocês vão ter aí para interpretar. Vamos conhecer um pouquinho mais dos escritores modernistas. Nós temos agora aqui Mário de Andrade, né? A descoberta do Brasil brasileiro. Esse poeta, ele projetava nos versos sobre a sua cidade e seus pais e seu país, a essência da sua alma lírica. Empenhado em pesquisar os elementos mais característicos da identidade nacional, ele viajou pelo Brasil coletando exemplos de manifestações folclóricas e musicais, na tentativa de compreender melhor a essência do país. Ele morou em São Paulo praticamente toda a sua vida, cultivou um sentimento pela cidade, onde é perceptível no poema Inspiração. Olha só. São Paulo, comoção de minha vida, os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal, trajes de losango, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutil sem escândalo, sem ciúmes, perfume de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal, São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Então aí a gente também tem Manuel Bandeira, que tem já um olhar terno para o cotidiano, né? Manuel Bandeira, ele foi um poeta crítico literário de arte.
professor de literatura. A poética dele possui um estilo simples e direto. Ele aborda temáticas cotidianas nas suas escritas, às vezes com uma abordagem de poema-piada, lidando com formas e inspiração que a tradição acadêmica considera vulgares. Mesmo assim, conhecedor da literatura, ele utilizou-se em temas cotidianos, de formas colhidas nas tradições clássicas e medievais. Uma certa melancolia, associada a um sentimento de angústia, permeia sua obra, em que procura uma forma de sentir a alegria de viver. Doente dos pulmões, Manuel Bandeira sofria de tuberculose e sabia dos riscos que ele corria diariamente, e a perspectiva de deixar de existir a qualquer momento é uma constante na sua obra, como nos versos de Testamento. Olha só os versos Testamento. Criou-me desde eu menino, para arquiteto meu pai. Foi-se-me um dia saúde. Fiz-me arquiteto? Não pude. Sou poeta menor. Perdoai. Aqui ele pede perdão através desses versos por não ter tornado-se arquiteto, né? E sim poeta. Poeta menor? Não, poeta maior. E temos também como escritor do modernismo Alcântara Machado, né? Que nasceu em 25 de maio de 1901, formou-se na Faculdade de Direito. Após esse fato, passou a colaborar para este jornal até tornar-se redator-chefe. Os movimentos modernistas na literatura começavam a se despontar com a Semana da Arte Moderna, da qual o escritor não participou. Contudo, depois de tornar-se amigo de Oswald de Andrade, ele aderiu ao movimento, que o tornou um dos nomes mais significativos da prosa da geração de 22. E aí eu trouxe para vocês aqui o poema que vocês têm no início da apostila, que é Lundu do Escritor Difícil. Então vamos lá, ó. Eu sou um escritor difícil, que há muita gente enquisila, porém essa culpa é fácil de se acabar de uma vez, é só tirar a cortina. Que entre a luz nesta escuridez, cortina de brim caipora, com teia caranguejeira e enfeite ruim de caipira. Fale, fala brasileira, que você enxerga bonito, tanta luz nessa capoeira, tal e qual numa gupiara, misturo tudo num saco, mas gaúcho maranhense, que para no Mato Grosso, bate xangu de caroço, ver sopa de caruru. A vida é mesmo um buraco, bobo é quem não é tatu. Eu sou um escritor difícil, porém culpa de quem é? Tudo difícil é fácil, basta a gente saber. Bagé, Piché, Chué, o Xavier. De tão fácil virou fóssil. O difícil é aprender. Virtude de Urubutinga, de enxergar tudo de longe, não carece vestir tanga. Para penetrar meu caçange, você sabe o francês singe, mas não sabe o que é guariba? Pois é macaco seu mano, que só sabe o que é de estranja. Bom, aí vocês têm na apostila de vocês também vocabulário, porque é um poema complexo, né? Ele está na página 103 da apostila de vocês. Ele é um poema complexo. Aqui na apostila de vocês, ó, já fala, né, um pouquinho do poema dele. E depois, vocês terão aí, vocês têm algumas coisas para pesquisar. O significado da palavra lundu, vocês devem pesquisar. Respondam no caderno, tá? A apostila muitas vezes não tem espaço. Coloquem a página, coloquem o número da questão, para quando formos fazer a correção, que vocês tenham tudo organizado, né? Qual o efeito de sentido que o termo possibilita ao poema, né? E aí também vocês têm algumas questões de interpretação, depois vem falando brevemente do movimento modernista, e aqui, para vocês realizarem uma pesquisa a partir das questões que estão nesse quadro azul, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa a partir dessas questões. No que consistiu o período chamado Belle Époque? Entre o final do século XIX e início do século XX na Europa? Aí você vai responder no caderno, tá? Tudo isso aqui é pesquisa que vocês deverão fazer. Depois aqui vocês têm falando da revista de antropofagia, que eu falei para vocês sobre a antropofagia,
tá? Aí pede que, com base nas informações, vocês organizem a sua apresentação, levando em consideração as seguintes possibilidades. Então, aqui nós não temos essas possibilidades, nem leitura em voz alta, tá? Atente para os recursos da oralidade. Nós não temos como, nesse momento, fazer essa proposta, tá? O que vocês podem fazer é uma pesquisa sobre a revista de antropofagia, tá? Vocês podem fazer uma pesquisa e deixar lá anotado, que aí vai ser vistado assim que retornarmos, tá? Para vocês terem mais informações sobre o movimento modernista, vocês têm aqui, né, o local onde vocês podem verificar. Aí vocês terão o poema Ode ao Burguês, que também entra no roteiro dessas semanas. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes juões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de algum 1000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam os printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições, fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequina, mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos um colar, conte 500, mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina, pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelo nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos. Sempre permanente as mesmices convencionais, de mãos nas costas, marco eu o compasso, eia, 2 a 2, primeira posição, marcha, todos para a central do meu rancor, inebriante, ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de giolhos, cheirando religião e que não crê em Deus, ódio é vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio, fundamento sem perdão, fora o bom burguês. Pessoal, aqui, né, eu sei que são poemas bem complexos, né, para serem interpretados. Não